elevando os nossos pensamentos, que a espiritualidade amiga, na figura do nosso Mestre Jesus, nos envolva em paz e fraternidade. Que o amor de Deus possa modificar os nossos corações no bem, no trabalho, no esforço, e que as lições do Evangelho consigam se perpetuar em nós, trazendo aos nossos corações a renovação que necessitamos fazer. Que essa casa que nos recebe seja sempre abençoada e amparada. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. O tema que eu escolhi hoje foi o exercício da caridade. E, para começar, vamos falar um trecho do Evangelho que fala no capítulo 11 da lei do amor, porque são sinônimos, o amor e a caridade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não querias que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações, em estado latente. A terra, morada de prova e exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade. A humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício são todas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderem o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. E vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fénelon, Bordeaux, 1861. Quando a gente fala de caridade, a gente sempre lembra da caridade material, né? Aquela que eu posso oferecer através de recursos exteriores. A sopa que eu posso ajudar, o dinheiro que eu posso doar. E aquela caridade também que a gente oferta na palavra, na oração, que são de imenso proveito para quem recebe. Mas hoje eu quero falar de uma caridade que o Emmanuel fala na obra dele, Via de Luz, no capítulo 110. Ele fala da caridade essencial. E o que ele quer dizer com isso? Eu vou ler um trechinho e depois a gente comenta. Ele fala assim: antes da caridade que se manifesta exteriormente, nos vários setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Sem essa caridade, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar obras de pedra notáveis, mas, dentro de nós mesmos,
nos instantes dos testemunhos, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. O que ele quis dizer com isso? Que eu posso passar minha vida toda devotada à caridade material. Eu posso frequentar um grupo religioso e ali fazer toda a caridade possível que estiver ao meu alcance, ajudando os irmãos de jornada. Mas se essa caridade que eu oferto não me modificar, não fizer com que a minha alma se fortaleça nos testemunhos, ela vai ter pouco proveito. É claro que há algum proveito, como nos diz Emmanuel, mas ela deve vir principalmente da mudança que eu posso efetuar em mim com essa caridade. Aí a gente pensa que Jesus, quando falava do amor e da caridade, trazia no âmago da mensagem a mudança interior, para que exteriormente se manifestasse essa mudança. Ninguém pode ofertar amor se não tiver primeiro em si mesmo. Ninguém pode ofertar tolerância se ainda não desenvolveu isso em si mesmo. Isso com todas as virtudes que acompanham o amor. E é interessante a gente perceber que nos próprios discípulos de Jesus, esse amor e esse amor incondicional, sem esperar nada em troca, não foi uma coisa que eles tinham desde o início. Eles aprenderam a desenvolver esse amor, praticando a caridade. Ou vendo como Jesus agia com amor com aqueles mais deserdados da sorte, aqueles que eram os doentes, como Jesus dizia, que ele tinha vindo para os doentes e não para os sãos. E Pedro, especialmente, era um espírito, Simão Pedro, né, o discípulo de Jesus, era um espírito especialmente rude, bruto, né, que vivia ali da pesca. E não, embora ele tivesse um coração amoroso, generoso, ele não conseguia ainda trazer aquilo à tona no relacionamento com os colegas ou no próprio exercício dessa caridade. Isso a gente sabe pelos relatos do Evangelho, pelas vezes que Pedro, no testemunho de Jesus, negou conhecê-lo, ou quando ele tinha certo preconceito ali contra Maria Madalena, contra as pessoas que seguiam Jesus, algumas pessoas que eram de má vida ou viviam ali da exploração alheia. Pedro tinha esse preconceito dentro dele, que foi se transformando com o tempo. A transformação pela qual Pedro passou é aquela que nós precisamos fazer, que está representada no Velho Testamento como aqueles escravos que saíram do Egito, comandados por Moisés, atravessando o deserto e chegando à terra da promissão. A terra da promissão que oferecia em abundância aquilo que o Espírito almeja. Sair da escravidão das paixões, né, daquilo que nos escraviza a matéria, atravessando o deserto de nós mesmos e chegando à bem-aventurança, chegando à vivência do Evangelho. Então essa representação, né, dos 40 anos que o povo hebreu passa no deserto, exemplifica isso. A mudança que eu preciso fazer em mim e a caridade que eu possa fazer aos outros. E isso me transformando, isso me modificando, porque quando eu saio de mim mesmo e enxergo a dor do outro, eu consigo aliviar a mim. E a história de Pedro está descrita no livro do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, que chama Contos desta e d'outra vida. E ele conta que Pedro estava muito chateado com o que estava acontecendo na casa do caminho. Jesus ainda estava com eles, mas Pedro se sentia sobrecarregado, chateado, porque o povo estava acusando ele de roubar
aquelas doações que eram oferecidas à Casa do Caminho. E ele ficou extremamente chateado com isso. Então, nesse livro, no capítulo 13, Humberto de Campos conta o que acontece com Pedro nesse momento. O capítulo tem o título de A Única Dádiva. Começa assim: conta-se que Simão Pedro estava cansado, depois de 20 dias junto ao povo. Banhara feridos, alimentara mulheres e crianças esquálidas, e em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, cansara-se e preferira se isolar entre as árvores amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se alguém, contudo. Por mais busca esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Pergunta-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas se a consciência não te acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que roubo, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem, distribuía os mantos que nos foram cedidos entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Olha o desabafo de Pedro. 20 anos de multidão, 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Então, lidar com aquele povo estava sendo muito difícil para ele, porque o povo era exigente. Como dizia Vicente de Paulo, os filhos de Deus são exigentes, nós também somos. Aí Jesus perguntou a ele: Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. As túnicas, da casa de Zobalã, o Tidor. Os mantos, da residência de Carpo, o romano. Os ungüentos, do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo, da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes, da nossa pesca. Então, Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda então que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O discípulo, mostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus o abraçou e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amar.
o apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Essa lição de Jesus a Pedro parece bem conosco quando nós reclamamos dos nossos fardos, reclamamos de fazer algo em benefício de alguém, ou que estamos cansados do trabalho, estamos cansados de viver, estamos cansados das dificuldades. E aí Jesus vem para Pedro e fala: somos apenas transmissores do bem. Somos instrumentos da espiritualidade para levar o bem. Essa é a nossa função na Terra. Trabalhar e servir. Não viemos para sermos servidos. E esse pensamento de que tudo aquilo que fizermos ao outro voltará a nós como bênção divina, nos ajuda a fazermos o bem sem esperar recompensa, sem esperar que aquele amor que foi ofertado volte a mim por aquela pessoa específica até. Eu espero o amor do outro, eu espero que os meus filhos reconheçam meus esforços, eu espero que os meus pais reconheçam que eu sou uma ótima filha, eu espero que os meus amigos me vejam como ótima amiga. Eu espero. Que bom seria se a gente não esperasse de ninguém e somente a recompensa divina. Mas nós ainda estamos nesse deserto do Sinai que o povo hebreu saiu a caminhar. Muitas vezes voltamos lá ao Egito, onde tinha pão e água, e preferimos ficar arraigado à escravidão. Mas quando resolvemos atravessar o deserto, a escassez e a aridez podem ser nossas companheiras. Porque a recompensa virá mais tarde. Todo o esforço pessoal no bem vai angariar para nós recursos de renovação e esperança no futuro. O que eu fiz no passado, nas diversas reencarnações, nas etapas reencarnatórias que tivemos, são oportunidades de refazermos o caminho. Embora tenha havido erros no nosso passado, estamos aqui para refazê-los, para refazer o nosso caminho. Mesmo que às vezes a gente ainda erre, ainda caia, mas o ideal e o propósito de melhorar deve nos guiar. Exatamente como Pedro. Pedro sabia das fraquezas que ele tinha. E Jesus tinha imensa paciência com elas. Quando Pedro deixou o plano físico, ele já sabia, ele já conhecia de coração que todo o bem e toda a caridade que ele tinha feito tinha retornado a ele como bênçãos de transformação moral, de elevação. E aquele espírito rude do início da missão dele, ao desencarnar próximo aos 80 anos, pediu que fosse crucificado com a cruz ao contrário, porque ele não se julgava digno do Mestre. Aquela transformação pela qual Pedro passou é aquela que burila a nossa alma. Embora as dificuldades não sejam desejadas por ninguém, nem a dor, nem a dificuldade, ainda precisamos delas para a nossa evolução moral. Que bom seria se ao invés da dor utilizássemos somente o amor. Nosso caminho seria aplainado. Nós receberíamos nesse deserto do Sinai as águas que iam matar nossa sede, ou pelo menos aliviar os nossos fardos. Se escolhêssemos o caminho mais fácil, o caminho seria menos árduo para o nosso coração.
aquilo que nós angariássemos como recursos, benefícios, voltariam a nós. E aí nós chegaríamos à terra da produção mais rapidamente. Esses conceitos do Evangelho nos falam que não existe fazer a caridade se a autotransformação não acontecer em nós. Se essa transformação não me fizer, se essa caridade que vem da transformação não me fizer ser uma pessoa forte frente aos testemunhos da vida, se em qualquer dificuldade eu não tenho a fé que me guia, eu não tenho a bússola que me guia, qualquer tempestade pode atingir meu barco. Quando Jesus saía com os discípulos, levando todos eles para a pesca, ia com eles, os discípulos tinham muito medo das tempestades. E ele sempre acalmava o mar e dizia para eles da fé. Todas as lições de Jesus, inclusive as parábolas e as lições do Evangelho, trazem imensas oportunidades de reconhecer em nós as fraquezas que temos, que ainda temos. E muitas vezes eu vim nessa reencarnação para trabalhar algum tipo de dificuldade que o outro não tem. Por isso, a necessidade de viver em sociedade, de vivermos em tolerância, indulgência e benevolência com aqueles que convivem conosco e que nos ensinam lições que muitas vezes, na nossa falta de humildade, não percebemos. Quando reconhecemos que o outro já desenvolveu uma virtude que eu ainda não tenho, eu penso, eu também posso. Se eu já deixei o orgulho de lado e aceito a opinião do meu irmão, ou eu caminho com ele, sabendo das dificuldades dele, mas também sabendo dos méritos, eu estou no caminho do aprendizado mútuo. Todo relacionamento pessoal nos ensina algo. Ninguém está aqui para viver sozinho. Se estiver vivendo sozinho, está vivendo mal. Se isolar traz ao nosso coração uma tristeza profunda de que, se eu não preciso do outro, qual a razão da minha vida? Se eu estou aqui como espírito solitário, qual a razão de estar? Quando eu entendo que viver em sociedade nos burila a alma, nos ajuda a desenvolver as virtudes do Evangelho, permite que a gente aprenda com os outros e com os nossos erros perante eles, aí nós já estamos seguindo esse caminho que a gente precisa seguir. Então, quando a gente chega no caminho, chega numa casa espírita, procurando nos melhorar, procurando a luz, aquela luz que nós sabemos que temos a centelha divina em nós, mas a gente procura essa luz fora. Nós estamos no caminho dessa busca. Nós estamos aqui hoje nessa busca. Ninguém está aqui buscando coisas materiais. Nós já temos em nós essa necessidade de buscar o espiritual. Nós intuímos que o plano físico é só uma consequência, é só uma ilusão do plano espiritual, que é a verdadeira vida. Então, eu posso criar, ainda aqui, melhores recursos espirituais para a minha vida. Eu não sei quando vai ser o meu desencarne. Eu não sei em que momento eu vou deixar o meu corpo físico.
Mas quando esse momento acontecer, que eu saiba testemunhar minha fé, que eu saiba da importância de reconhecer a vida espiritual. Porque por maior que seja a nossa existência, 90, 100 anos, em algum momento nós vamos deixar o corpo físico e ascender, ou não, ao plano espiritual. A nossa destinação é a terra da promissão. É o que nos espera para frente. É o que o nosso coração anseia, embora ainda nos sintamos escravizados ao passado. Embora ainda tenhamos coisas a resolver do passado. Mas o esforço nosso na melhoria é que nos garante a caminhada. Mesmo que às vezes a gente caia, mas que a caminhada continue, né? Que como Pedro, tantas vezes, né, Jesus chamava a atenção dele, puxava a orelha dele e ele continuava no caminho. Que também nós possamos fazer isso, que sejamos teimosos no bem, mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que ninguém da minha família reconheça. Eu não quero fazer para ninguém reconhecer, eu quero fazer para mim, porque fazendo isso, eu estou me melhorando. Eu estou agindo de conformidade com o Evangelho. E isso não tem recurso financeiro que pague a minha elevação espiritual. Quando eu for para o outro lado, o meu esforço no bem é que vai me garantir os recursos de elevar o meu espírito. Que todos nós possamos, nesse caminho, continuar nos esforçando, mesmo que pouquinho, todos os dias, mas que não fiquemos parados. Que a gente se esforce no bem, seja na palavra amiga, seja na conversa fraterna, seja na oração àqueles que precisam, seja naquele familiar que necessita de nós, que é difícil. Todos os momentos nós podemos praticar essa caridade e que ela nos transforme para melhor. Então vamos encerrar. Que o Pai de amor e bondade envolva os nossos corações no amor desinteressado, naquele amor que cura, que ampara, que fortalece, que nos envolve em paz, fraternidade, que desenvolve em nós as virtudes do Evangelho. E Senhor, abençoa essa casa, abençoa os nossos propósitos, abençoa o trabalho e o serviço, que nos favorecem a elevação moral e espiritual que buscamos. Que o Senhor abençoe os nossos caminhos, que possamos receber esse passe com todo amor, sabendo que a espiritualidade trabalha a nosso favor sempre. Que assim seja, graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e/ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço.
acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes, psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.